Olá, boa tarde, turminha do oitavo ano. Estou aqui de volta e vamos apresentar hoje a nossa aula de produção textual. Gostaria de pedir para vocês duas tarefinhas. Uma é uma pesquisa individual, seguindo as orientações das páginas 17 e 18, certo? Vocês devem pesquisar os itens sobre o tema, sobre a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, né, seguindo a página do livro, página 17, certo? A tarefa deve ser digitada no WhatsApp e entregue na próxima segunda-feira, ok? Pessoal, essa pesquisa é interessante que vocês me respondem de acordo com os itens que está no livro aí, certo? Na página 17, tem aí umas bolinhas, já no finalzinho da página, ok? E hoje nós vamos ver um pouco sobre a história de Mandela, certo? Esse cara aqui, ó, ele teve uma grande importância na África, certo? E vamos falar um pouco sobre o texto. O Mandela, vocês têm ideia de quem foi esse homem tão ilustre? O que significa a palavra Mandela? O que fez esse homem? Onde estudou? Então, nós temos essa curiosidade e nós só vamos tirar essa curiosidade quando lermos o texto que está na página 19. Página 19 e 20, 21. A tarefa vai da página 22, 23, certo? Bem pequena a tarefa mesmo. Que tipo de educação era desenvolvida na escola sul-africana? Lendo o texto, você vai perceber que era uma educação diferenciada da nossa, certo? Leia o texto. Por que a cultura africana era tão desvalorizada? Então, gostaria que vocês lessem com atenção, tentassem descobrir qual é a semelhança ou a diferença que existe entre a educação brasileira, né, com a educação africana. Você concorda com a desculturação? Tem a ver com a cultura de um povo, certo, pessoal? Isso nós vamos ver mais para frente nos slides. O que você sabe sobre a segregação? Muitos vão dizer, professor, não sei de nada. Pronto, essa palavra também vocês vão ouvir mais à frente. Você sabe o que é uma autobiografia? Este é o assunto de hoje, ok? O celular que está só vibrando. Autobiografia. Agora que você lê o texto, da página 19, já deve saber o que é uma autobiografia. Para aqueles que ainda não absorveu, a autobiografia é um relato em primeira pessoa, em que conta a história de vida da própria pessoa, apresentando os fatos que viveu, descrevendo os acontecimentos particulares, ok? Ocorridos em diferentes fases da vida. Isto em ordem cronológica, viu, pessoal? Nesse gênero inclui fatos reais, manifestações literárias, semelhantes entre si, como confissões, memórias, cartas. Enfim, é um texto que é apresentado em primeira pessoa e é uma narrativa, certo? Aqui no próximo slide eu trouxe algumas palavras que já foi citado anteriormente, entendendo a linguagem do texto. Apartheid, né, ou apartheid, como muitos falam. O termo se refere a uma política racial implantada na África faz muito tempo, certo? De acordo com esse regime, a minoria branca eram os únicos com direito de voto, né, direito a votar, detinha todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra
estava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. Ou seja, existia uma lei que separava branco para um lado, negro para outro, certo? A política de segregação racial foi oficializada em 1948 com a chegada do novo Partido Nacional ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. O casamento, pessoal, lá, por exemplo, entre as pessoas de diferentes etnias não eram permitido, certo? Não era permitido. Então, com isso, o branco não poderia se apaixonar por uma negra, ou vice-versa. Aqui, pessoal, em relação aos os dois textos que a gente já viu, um sobre a Malala, né, o outro sobre Mandela, a gente está vendo hoje. Eles são iguais e ao mesmo tempo são diferentes, né, porque um traz o objetivo de uma jovem que buscava seus ideais por meio da educação. O Mandela também, ele buscava seus ideais tanto na parte da educação como na parte da liberdade de um povo. Ok? O que podemos tirar de melhor com o aprendizado desses textos? Mandela, pessoal, apresentava uma série de fatos que despertavam o desejo de lutar. Todos nós, a gente temos o desejo de lutar pelos nossos ideais. Às vezes para satisfazer o nosso ego e às vezes para uma comunidade, né? Então, tanto um como a outra, no caso da Malala, ela buscava qualidade de vida, buscava compreender as coisas por meio do estudo, por meio da educação, e a gente percebe que os dois textos vão trazer quase o mesmo assunto, só que um muda a estrutura do texto, um é em formato de biografia e o outro em formato de autobiografia. A biografia é escrita em terceira pessoa, escrita por uma outra pessoa, um autor, enquanto a autobiografia é escrita pela própria pessoa. Então, esse texto foi escrito pelo Mandela? Foi escrito pelo Mandela, sim. Então, pessoal, é isso. Esse texto existe características parecidas e também existem características bem marcantes, diferenciando um do outro, certo? Aqui nós temos a imagem da África em situação de praticamente guerra, certo? Entre eles, nós temos a figura do Nelson Mandela, a cor da liberdade, os anos de presidência. Então, esse homem chegou a ser presidente da África, certo? Presidente na África. Aqui é onde ele faz uma frase bem importante, uma reflexão sobre a educação. Diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, não vai mudar somente você, vai mudar o mundo. Porque você, com a educação de qualidade, você sabe lutar pelos seus direitos, seus deveres, e lutar pelos seus ideais, certo? Aqui ele traz uma frase bem interessante, que eu peguei da internet. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Certo? Então, uma frase é uma reflexão, todas duas, certo? Inclusive as três. A imagem já nos faz trazer uma reflexão, certo? Aqui. E aqui, para encerrar, nós devemos fazer a atividade da página 17 a 23. Na realidade, só são duas da atividade.
E no finalzinho, pessoal, gostaria que vocês fizessem a autobiografia de você mesmo, tá bom? Você, Sofia, você, Levi, Coelho, Marcos, Isabelle, Nayara, todos vocês, tá bom? Bons estudos e não esqueça de mandar a pesquisa que está na primeira página, ok? Obrigado e bons estudos, turminha.